Alunos, bom dia aos senhores. Estamos iniciando mais uma aula de geografia e, antes de mais nada, eu ligarei a câmera para que vocês consigam me visualizar, que tem como tema as organizações internacionais. Conteúdo fácil de assimilação por parte de vocês, alunos. Já foi até trabalhado em outras aulas, porém, não nos adentramos especificamente na criação desses organismos internacionais. Tema que nessa aula será bem trabalhado e detalhado com vocês. Antes de mais nada, necessário se faz que seja mencionado que ainda nos encontramos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Caso os senhores tenham que saírem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras, evitem todo tipo de qualquer contato social para que dessa forma nós consigamos conter o avanço da Covid-19, principalmente em nosso município, ok? Bom, essas organizações internacionais, alunos, eu já mencionei para vocês em aulas que já passaram, que elas iniciaram-se na segunda metade do século XX e foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas realmente se consolidaram como importantes atores no cenário internacional. Por um lado, a Guerra Fria, aquela velha disputa entre países capitalistas versus países socialistas, caiu por terra com o fim da Guerra Fria. E, de certa forma, no ano de 1989. E com essa rivalidade extinta, o impulso que a globalização também deu para que nós vivenciássemos uma fase do modo de produção capitalista em que as relações são fortemente marcadas pelos elos de comunicação entre as nações, favoreceu para que nós tivéssemos essas importantes organizações internacionais, e elas acabam sendo elos capazes de direcionar o nosso futuro, e é isso que nós veremos a partir dessa aula que inicia-se agora. Dentro dessas organizações internacionais, alunos, eu procurei colocar para vocês nesse texto algumas poucas, mas, porém, com uma grande efetividade no cenário internacional, o que facilitará muito o estudo de vocês quando vocês estiverem a pesquisar. Professor, mas eu percebo que as informações disponibilizadas pelo senhor através desse texto são poucas. Se eu quiser eu posso me aprofundar, devem se aprofundar, alunos, uma vez que essas informações que eu, bem como os demais professores, transmitem aos senhores, são informações de forma sucintas, são informações resumidas, então é necessário sim que os senhores corram atrás de mais informações para que dessa forma vocês consigam elucidar todas as dúvidas que possam vir a surgir no decorrer desses conteúdos a serem trabalhados com vocês, ok? Comecemos então pela ONU, Organização das Nações Unidas. Essa ONU, ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, de 1945, e substituiu a Liga das Nações. Essa Liga das Nações tinha como objetivo não deixar que surgissem conflitos entre as nações. Falhou. Então, com a falha dessa Liga das Nações, houve a criação da ONU. A ONU, qual que é o principal objetivo dela? Promover a paz e a segurança mundial. Professor, mas essa ONU não está assim de forma tão efetiva. E eu questiono vocês, por quê? Há conflito entre palestinos e israelenses que nós estamos presenciando na atualidade. Sim, alunos. Mas aqueles conflitos referem-se a 2 grupos étnicos e, de certa forma, não há envolvimento de mais nações. Então, a ONU ela tenta justamente não deixar que esses conflitos étnicos, que também existem no continente africano, sejam um palco para o ingresso de novas nações, acarretando-se, assim, um futuro conflito mundial. Então, isso seria ruína para nós em termos de humanidade. Então, por isso que essa ONU foi criada. E, além disso, a ONU ela tem um conselho de segurança que toma as decisões a serem seguidas por essa organização. E depois nós passaremos para a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio, ela tem como principal objetivo fazer com que haja a liberação mundial do comércio. O que é isso? Evitando-se assim o protecionismo alfandegário. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja. Então, suponhamos que
aqui no território brasileiro, caso nós realmente precisássemos realizar uma exportação, aliás, caso nós precisássemos importar soja, seria necessário que, em todo caso, o preço da soja produzida no nosso território não fosse tão diferenciado para que não houvesse maiores custos para as nações que tivessem interesse em exportar soja para o território brasileiro. Então, essa OMC, Organização Mundial do Comércio, tenta justamente evitar esse protecionismo alfandegário. Ainda, alunos, nós temos a OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa Organização do Tratado do Atlântico Norte consistiu inicialmente num pacto militar que congregava os principais países capitalistas e tinha como principal finalidade conter o socialismo. E as nações socialistas também criaram um pacto militar, que recebeu o nome de Pacto de Varsóvia. Mas nós já sabemos que com o fim da Guerra Fria, no ano de 1989, eis que necessitou ter uma reformulação nos objetivos dessa OTAN. E essa OTAN, desde então, se tornou um instrumento militar ainda, que congrega no seu seio grandes potências militares, a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo, para assegurar os direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional. Como, por exemplo, alunos, vou citar para ficar mais claro para os senhores. Peguemos o caso do conflito entre palestinos e israelenses. A OTAN, repito para os senhores, ela está acompanhando, ela está de olho, bem como a ONU. Então, por ter esse acompanhamento dessa organização do Tratado do Atlântico Norte, bem como da ONU, não há como ter o envolvimento de outras nações. Então, o conflito étnico ainda se mantém entre palestinos e israelenses. E já é um conflito que se arrasta por longos anos. E bem como se nós pegássemos outros grupos, como por exemplo, peguemos os bascas versus espanhóis, são conflitos que eles travam em algum instante, conflitos até armados, mas que não há o envolvimento de outras nações, porque essa ONU, bem como a OTAN, não permite que essas nações envolvam, porque caso uma nação se envolvesse, essa nação teria, de certa forma, uma outra que poderia ser uma aliada ou até mesmo uma inimiga. Então, isso geraria um conflito de grandes proporções. Então, essa OTAN, bem como a ONU, visam evitar, como que eu posso dizer de uma forma mais clara, visam evitar o alargamento desses conflitos a nível mundial. Ok? Bom, passemos então para o FMI, o Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira responsável por financiar e garantir a estabilidade econômica internacional. O Brasil mesmo já recorreu muitas vezes a esse Fundo Monetário Internacional, principalmente para evitar crises econômicas com danos severos. Na época do governo do Lula, foi o único período na história brasileira que houve uma inversão, ou seja, nós não pegamos financiamento desse Fundo Monetário Internacional, mas pelo contrário, nós emprestamos dinheiro a esse Fundo Monetário Internacional. E não pensem vocês que consiste em apenas um empréstimo. Esse Fundo Monetário Internacional, ele empresta esse dinheiro às nações, mas faz uma série de exigências, como por exemplo, nós tínhamos que alcançar um determinado nível educacional, nós tínhamos que sanar, tentar conter, na verdade, um pouco da desigualdade entre pobres e ricos. Então, esse Fundo Monetário Internacional não é só assim, eu preciso de tantos trilhões de dólares e ele concede, não. Tem algumas exigências que essas nações precisam se atentarem, cumprirem para que recebam esse dinheiro. Ok, alunos? Passemos agora para esse Banco Mundial. Ele foi criado também no ano de 1945, na Conferência de Bretton Woods, juntamente com o FMI.
e ele trata-se de uma organização financeira que está fortemente vinculada à Organização das Nações Unidas, mas que possui sua própria autonomia, e seu objetivo era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Então, esse Banco Mundial, na verdade, favoreceu para que nós tivéssemos a recuperação daqueles países ocidentais da Europa que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, e entre outros. Posteriormente, seus objetivos também tiveram que mudar e começou a conceder empréstimos às nações da Ásia, da África e também da América, entre elas o Brasil. E OIT, ou Organização Internacional do Trabalho, é uma instituição responsável também por fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes entre as nações do mundo. E é considerada também uma instituição tripartite, sendo formada por governos, países e também por representantes de empresas empregadoras e representações trabalhistas. E depois, o último organismo internacional criado refere-se à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico mundial e que melhorem as condições de vida e índices de renda e de emprego da população de uma forma geral. O Brasil não é membro dessa organização. Por não ser membro, o Brasil não tem a necessidade de melhorar essas condições de vida e índices de renda e emprego. Então, assim, embora nós pensemos, nossa, essas organizações internacionais, quais são as vantagens delas? Muitas. A principal delas refere-se justamente à eliminação das desigualdades sociais. Nós sabemos que o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. Então, essa desigualdade social nas nossas terras precisam ser sanadas para que dessa forma nós consigamos nos tornarmos uma nação desenvolvida. A lembrá-los, alunos, que nós temos hoje a maior economia de todos os tempos, que é a China, não mais os Estados Unidos. A China, na verdade, embora seja uma nação riquíssima, ela não é tida como se fosse um país desenvolvido justamente por isso. Lá também a desigualdade é gritante. Então, uma vez que há desigualdade social enorme como é existente no nosso país, dificilmente nós conseguiremos deixar esse fardo de subdesenvolvimento para que alcancemos o patamar de nação desenvolvida. Ok, alunos? Bom, essas são as organizações internacionais e como a atividade de hoje sugerida é bem tranquila e eu tenho certeza que todos vocês entenderão. Vejam só, alunos, de acordo com o entendimento de vocês, vocês comentarão no caderno de vocês qual a importância dessas organizações internacionais para a manutenção dos direitos humanos. Professor, mas nós mencionamos sobre essas organizações internacionais, em momento algum nós falamos sobre esses direitos humanos. Ora, esses direitos humanos referem-se a acesso à educação, acesso à saúde, eliminação das desigualdades sociais. Pegaram? Compreenderam? Então é isso que eu quero que vocês façam. Vocês me dirão qual a importância dessas organizações internacionais para que consigamos manter esses índices de desenvolvimento humano e esses direitos humanos acessíveis a todos. Atividade fácil, não é mesmo? E como uma forma de auxiliá-los, tem essa imagem que traz para vocês essas organizações internacionais e os seus campos de atuações. Primeiro, lógico, nós não poderíamos deixar de mencionar os Estados Unidos, que ainda é a maior economia de todos os tempos, seguido, depois nós temos Reino Unido, França, Rússia, China, e a lembrá-los que essas nações aqui não se referem às maiores economias do mundo, são apenas eixos exemplificativos para que vocês consigam situar os campos de atuações dessas organizações internacionais, ok? Estamos compreendidos? Forte abraço a cada um de vocês, estudantes, se cuidem, estudem e eu espero vê-los o mais breve possível. Muito obrigado, alunos. Tenham um excelente dia.